E o nosso programa de hoje recebe aqui no estúdio Diógenes Brainer, jornalista. Ele é natural de Petrolândia, estado de Pernambuco, mas já tem o coração sergipano, faz tempo. Coleciona em sua trajetória na comunicação diversas experiências ao longo desses mais de 40 anos, né, de jornalismo. 40 não, rapaz, beirando 50 anos. É bodas de ouro mesmo. Grande Diógenes Brainer, atuando na área do jornalismo. Começou aos 15 anos no jornal União da Paraíba, foi diretor-geral do Diário de Pernambuco, do Jornal de Sergipe e também da Gazeta de Sergipe. E hoje ele vem ao nosso programa para compartilhar, né, um pouco da sua análise a respeito do atual cenário político. Vamos também, né, viajar pela história da nossa política ao longo dos últimos anos. Ele que conhece como ninguém a história da política sergipana, tá? E os personagens dessa história. Meus amigos, olha, o programa de hoje repleto de muito bastidor e, evidentemente, de muita riqueza de detalhes, porque é uma honra ter Diógenes Brainer aqui conosco. Brainer, seja bem-vindo. Boa tarde. Bem-vindo, muito obrigado. Obrigado por ter aceito o convite, né? Também. É uma honra estar aqui com você. Uma raridade, né? A sua aparição. Eu não tenho, eu até sou meio arredio a esse tipo de programa, em razão da minha vivência no jornalismo, que é uma coisa meio apagada, né? Sim, não, bastidor, né? Bastidor, apagado não, Brainer. Mas eu estou muito honrado em estar aqui. Sim. Na TV Atalaia, principalmente na TV Atalaia. Muito honrado e para mim, é um orgulho muito grande estar aqui falando o que posso falar e o que devo falar para você, que é um grande apresentador. Ô Brainer, o senhor montou, acho que foi o primeiro jornalista a montar um projeto jornalístico seu, né, próprio, que foi o Fax Aju. Como foi que surgiu o projeto Fax Aju? Porque virou referência, né? É verdade. A referência é um privilégio que você me dá. Mas o Fax Aju iniciou-se com o Fax Paper, que era notícias enviadas via fax, na madrugada, pelo jornal pelo Estadão. Então, eu também criei aqui, 8 dias depois, o Fax Aju, que ia via fax na madrugada com as notícias de Sergipe. Entendi. Isso era uma coisa pessoal, uma coisa minha. Uhum. Só que no governo Deda, eu tive um encontro com ele para falar sobre o Fax Aju, sobre as minhas intenções, sobre as intenções também do nosso jornalismo, e ele disse a mim com muita categoria e até com muito respeito que eu tenho, e era amizade também. Ele olhou para mim e disse: Brainer, o seu Fax Aju é uma porcaria. Assim, com esse termo. Né? E eu tenho o maior respeito por Deda, e ele me ajudou muito com isso aí. Ele disse: olha, por que você não faz o Fax Aju ser entregue via internet para um portal de notícias? Portal de notícias. Né? Sim. Eu agradeci muito, eu era muito amigo de Deda, não politicamente, mas amigo como jornalista. Sim. Ele também, como na época, já tinha chegado a governador, já tinha passado pelo deputado, já tinha passado pela Câmara, né? E eu saí de lá com a cabeça pronta para montar o Fax Aju. Então a ideia do Fax Aju foi de Deda? A ideia do Fax Aju, eu digo que foi do site, do portal, né? O site foi que ele me alertou que eu estava sendo obsoleto. Ele chegou a dizer isso: papai, já está, pela intimidade que a gente tinha. Sim. Ele disse: mas já está sendo obsoleto, isso aqui é uma porcaria, tu não está vendo que isso não funciona? E a gente bateu um papo, conversou, ele me deu uma aula de jornalismo também. O Deda era muito inteligente, era uma das pessoas mais inteligentes que eu conhecia. E muito legal, que era legal também, né? Então nós tínhamos um relacionamento muito bom. Muito bom. O Brainer, na sua avaliação, vamos agora trazer para o cenário atual e depois a gente começa a viajar pela história. Mas o cenário da política atual, na sua avaliação, a gente passa por uma renovação política muito forte, e a figura que representa essa renovação é o governador Fábio Mitidieri, porque se a gente for avaliar nos últimos anos, eu acho que Sergipe nunca teve um governador tão jovem como o Fábio, né? É verdade, eu não conheço nenhum. Mas também é verdade que nós não temos líderes mais.
perdemos os líderes, os grandes líderes. Né? Quando era, digamos assim, João Alves Filho, aí tinha Albano, tinha Jacques Barreto, Zé Carlos Teixeira, tinha uma série de pessoas que podiam disputar com ele o governo do Estado. Então, no governo, e aí é uma coisa que a gente tem que prever, não tem uma liderança forte, a não ser o prefeito de Itabaiana, Valmir Francisquinho, que realmente tem a sua liderança pessoal, tem o povo que o segue, né? Mas não é um político que o Estado abrange, né? Sim. O que abrange o Estado, né? Há uma renovação, mas também há uma perda de uma liderança, é isso? Não, houve uma renovação com Mitieri, mas em Mitieri acabou a renovação. Sim. Só ele é a renovação. Então, Francisquinho, que já vem sendo político, que era político, vinculado a Chico de Miguel e depois foi, agora hoje é uma liderança pessoal, ele se desligou do grupo, que não era do grupo, mas não tinha nenhuma vinculação de contrária, e fez uma estrutura política muito importante naquela região do Agreste. Né? E Emília Correia, na sua avaliação, é uma liderança também forte nesse grupo? Não, ainda não, mas a Emília é uma grande prefeita, está fazendo um grande trabalho e está começando a se sobressair. Mas Emília foi vereadora, como foi vereador o atual vice-prefeito Ricardo Marques. Só que estão colocando a Emília assim, fugazmente, de forma fugaz, como uma possível candidata a governadora, né? Ela não tem ainda essa estrutura política para ser governadora e corre o risco de perder quase 3 anos de mandato, porque em abril do próximo ano ela vai ter que sair, demitir-se, né, pedir exonerar-se do cargo para se disputar o governo, caso ela queira. Então, essa briga com o Ricardo, acho meio difícil, não, Brian? Com a briga com o Ricardo, ela perdeu muito. Mas a representatividade do Cidadania, que também é uma briga interna muito grande, porque o Cidadania apoia o governador, o outro grupo faz a oposição, e há uma briga interna muito grande, inclusive agora, com a possibilidade do Roberto Freire, que é um cara que conheci muito, me dei muito com ele lá em Pernambuco, ele é de Recife, foi deputado, etc. E Roberto quer a cidadania, a presidência nacional. E ainda há uma briga para manter o Conte. Né? Que teve aqui, inclusive, há pouco mais de 2 meses, quando ele esteve em Sergipe. Conte, na verdade, é ligado mais a Geórgio Passos aqui, Geórgio Passos, exatamente. Roberto Freire é mais ligado a Ricardo, não? Não, Roberto Freire é um homem que não é ligado muito lá a ninguém. Ele tem uma ideologia firmada, ele é comunista, né? Era do Partido Comunista. Sim. E fez uma estrutura muito grande dentro do PCB. E é forte, é um homem forte, naturalmente forte. Tanto que elegeu tudo em Recife, depois foi deputado federal, e está aí sem mandato, porque quis ficar sem mandato, mas está querendo comandar o Cidadania através de um processo que está correndo no Tribunal Eleitoral. Está aí para ver sobre isso, mas se ele tomar conta, derruba o Geórgio. Se ele ficar o Conte, o Geórgio cresce, que é um grande advogado, é um grande deputado, é um grande parlamentar, e é um sujeito de uma linha muito, muito correta. Um dos dilemas desses bastidores da política são as 3, né, mas possíveis 4 candidaturas ao Senado do bloco governista, Brainer. 4 candidaturas. O governador já disse que o primeiro candidato dele ao Senado é André. O segundo voto ele não anunciou, por mais que a irmã e o primo Cláudio já anunciaram um voto a Alessandro. Aí tem Edivaldo correndo por fora e Rogério Carvalho aí batendo na porta pedindo para entrar no grupo. O Mitieri sempre teve um bom relacionamento com o PT, através de Márcio Macedo. Nunca teve. E foi sempre um arrebio a Rogério, em razão da disputa de 2022. Sim. Né? Em razão que o Rogério atacava muito ele naturalmente atacava. A cicatriz não foi curada ainda. E essa crise não teve ainda uma cura. Então,
o governador não tem muita simpatia pela inclusão do Rogério como candidato do grupo dele, do grupo do governador. O que é que pode acontecer? E vai acontecer, naturalmente. Nem Rogério abriu mão de reeleição, e está certo, é um grande político, sabe fazer política de bastidor como poucos. Exato. Né? Como pouca gente. O Rogério, quando vê, ele explode, né? E ninguém sabe por quê. Mas é o trabalho que ele faz de bastidor muito bom, é um cara competente, é um grande parlamentar, você pode discutir a qualidade pessoal dele. Tem Edivaldo Nogueira, que também é vinculado a Mitidieri, sempre foi vinculado a Mitidieri. Tem um partido, pode ser candidato, né? Tem o partido dele, o PDT, trabalhou para a campanha de Mitidieri, se propôs a ele elegê-lo praticamente também, ajudar a elegê-lo. E tem o André, que o Mitidieri já disse que é o candidato dele. Só tem um citado de dois, né? De dois do caso da chapa majoritária. Então... O que o senhor acha que vai acontecer? Aí é isso, eu vou terminar. Uhum. Então, o André já é um membro da chapa. Pela qualidade também, é um grande senador, que você não vê ele com joguetes políticos, você não vê ele fazendo grandes. É o Alessandro, que se destaca no Brasil, né, pelo trabalho que ele realiza dentro do Senado. Agora mesmo está numa comissão onde contra as facções, né, contra o crime organizado, né, onde se destaca, né. Sempre foi um dos senadores mais entrevistados nas redes de televisão nacionais, em todos os segmentos, como um cara que se mantém muito sério, muito digno. Não tenho, nem tenho aproximação com ele, né? Mas a gente, de vez em quando, conversa, ele via Zap, ele é muito solícito com relação à notícia, mas eu acho ele um nome muito forte, pessoalmente forte. Ele não faz a política do vai e vem, ele faz a política de um bom trabalho que está se realizando. Então, acredito que dificilmente não será o segundo candidato da chapa do governador, certo? Então fica André? Edivaldo, não, André é o primeiro, na minha observação, Alessandro o segundo, aí fica Edivaldo Nogueira e Rogério. Rogério, o Mitidieri não quer nem saber, não quer ver. Mas vai ter uma conversa com o Lula. Está marcada essa conversa com o Lula, já acho que logo depois do COB, né? Depois da Amazônia, né? Da Amazônia. Terá essa conversa. Para poder entrosar, inserir o PT dentro do bloco do governo. Então, Fábio terá dois candidatos ao Senado na chapa e dois por fora, avulso, apoiando ele. Apoiando ele, mas que não chegam na chapa. Porque não é possível comparação. Há uma dificuldade muito grande, e eu até fiz um comentário sobre isso, em Mitidieri colocar no mesmo palanque Alessandro e André. Porque os dois não se entendem. Mas já está, e tem alguns palanques aí, Sergipe aqui. Então, mas os dois não se entendem. É uma cena até inusitada, Alessandro é verdade. E André lado a lado, assim. Então, como é que um vai pedir voto para o outro? Ou os dois para o governador, se está havendo essa divergência muito clara, né? muito para todo o Estado. Sim. Então, realmente serão 4 candidatos. 2 da chapa majoritária que estão com o governador e 2 que disputam de uma forma independente também o mandato do senador. Entendi. É realmente um dilema positivo para Fábio, na sua avaliação? Para Fábio é um dilema, porque os dois não deixam de fazer voto para Fábio. Mas os dois tentam combater os que estão aqui, né? Então, de qualquer forma, não é uma chapa que se una. Não é um bloco que vai sair unido. É um bloco que vai sair com algumas divergências internas. Mas todos em torno de Fábio. Da candidatura de Fábio. Fábio, então, assim, para eles não vai ser positivo, mas para o governador acaba sendo positivo. Não, é lógico, porque o PT também, que está sem nome para governador, pela primeira vez, PT está sem nome para governador. Não tem um nome do PT que dispute o governo.
Não teve um nome para disputar a prefeitura. Teve a Candice Carvalho aí, mas... Candice, que até repercutiu. Candice já trabalhou na Rádio Atalaia, na TV Atalaia, desculpa. Na TV Atalaia já trabalhou, fez um bom trabalho como candidata a prefeita, teve bom voto, mas vinculou-se à política e está fazendo trabalho mais vinculado a ela própria e ao grupo dela, para também continuar a ser talvez candidata a prefeito em 2028. Sim. Eu perguntei a dois colegas da gente, Brainer, que escreve, os dois escrevem sobre política, e o senhor conhece, o Flavão, que é de Buquim, e a Rita Oliveira, e os dois disseram a mesma coisa, que a relação entre Emília e Ricardo foi um cristal que quebrou e não tem como mais consertar. O senhor comunga também dessa mesma opinião? O senhor acha que essa relação política entre Emília e Ricardo foi assim rompida de vez e não há possibilidade nenhuma de união? Não, eu acho muito difícil a união. Acho muito difícil. Mas aquilo dali foi uma briga de holofotes. São vaidosos demais, os dois são muito vaidosos. Eu tenho até um bom relacionamento com o Ricardo. Emília se afastou um pouco do meu relacionamento, porque talvez ela não limite esse tipo, ela é muito vaidosa também, muito... Uhum. E essa briga de holofote impede que os dois se aproximem. Não é bem a questão política, é mais o aparecer, é mais o trabalhar, é mais o mostrar que é candidato, que é prefeito ou que é vice-prefeito. Isso daí não vai conseguir unir mais os dois de forma nenhuma. Aliás, quando eles assumiram a prefeitura, já estavam brigados. E como é que vai ficar a situação de Ricardo? Porque Ricardo fica nesse clima pesado com Emília, nesse agrupamento de oposição, aí nem vai para o governo com Fábio, aí conversa com Fábio, alinha um possível entendimento e depois desalinha e senta com Valmir para conversar, tira foto, enfim. Qual a opinião do senhor? Não, o Ricardo pretende ser candidato a deputado federal. Eu acho excessivo até. Porque está começando agora, tem muito mais. Já tem 8 deputados federais que também estão lutando pela reeleição e outros nomes tão fortes quanto dele, né, para assumir, e ele vai para deputado federal. A Emília, acredito que não será candidata a governadora, porque ela vai ter que pedir demissão em abril do próximo ano. Sim. E praticamente é 1 ano e 4 meses de governo. 1 ano e 4 meses de governo, ela não vai fazer nada. Ela não vai. Então, acredito que ela não vai ser. E Ricardo vai tentar deputado federal. Caso não ganhe, ou caso não tenha sucesso nas eleições do próximo ano, eu acho que Ricardo vai tentar ser prefeito em 2028. Emília vai para a reeleição, ele vai para a prefeitura e outros candidatos que vão disputar a prefeitura em 2028. Você acha que Ricardo será candidato contra Emília em 2028? Ele já é contra Emília. Imagina daqui em 2028. Né? E ele está muito ligado, está ligadíssimo até a Valmir Francisquinho, que insinuou o nome dele para governador. Houve um desentendimento, não sei se já foi dito aqui, mas eu vou dizer, sim, entre ele e Geórgio, né, a ponto de Geórgio hoje querer ser o candidato, ter sido indicado pelo partido para ser também candidato a governador. Eu perguntei a Geórgio, e daí, como é que vai ser? Ele disse, olha, isso é uma bobagem. E aí, daqui para lá a gente resolve. Foi o que ele me disse. Eu publiquei, inclusive. Uhum. Então, o Cidadania não está tão bem. O Cidadania apoia o governador, de um lado, é a oposição de outro, e é de esquerda em outra ala. Então, o Cidadania precisa se sentar, refletir e tomar posições. No momento, o senhor tocou num tema, num tópico importante e até interessante. O Cidadania a nível nacional é de esquerda, porque se o Cidadania, Roberto Freire, o senhor falou, comunista, né? O Conte Bittencourt também mais à esquerda.
Aí o partido está prestes a fazer uma federação com o PSB, Isso. com o Partido Socialista Brasileiro. E aqui em Sergipe, o Cidadania é vinculado à direita mais bolsonarista, com Emília Correia, né, com o PL. Então, é uma incongruência muito grande com relação à linha ideológica ou não, Brainer? Exatamente. Falta uma linha ideológica que define o partido. Então, o partido é um partido de origem esquerdista. Ele substituiu o PSB, Partido Comunista Brasileiro, o PCB, quando houve a extinção, né? Roberto Freire sempre esteve à frente desse partido, e o Conte também é um homem de esquerda, sempre esteve à frente, mas o partido aqui se apresenta como um partido nem de direita, nem de esquerda, nem de centro. É um partido que está à disposição para qualquer aventura. Então eu acredito que o partido PCB, que é para fazer justiça, o George é um deputado que não tem explicação, porque ele é muito bom, não se pode fazer qualquer tipo de crítica a Geórgio, e mais está vendo isso na sigla, essa dificuldade de um relacionamento ideológico que some em favor de uma estrutura maior. Olha, eu tenho um palpite, já falei isso em uma interação com Cláudio Luiz no Balanço Geral, já publiquei também esse meu palpite. Eu quero saber o palpite do senhor. Perguntei a Rita, perguntei a Flavão, perguntei a Bacuque. Quero saber a opinião do senhor. Quem realmente será, na sua avaliação, o nome que vai disputar o governo do Estado contra o governador Fábio Mitidieri? Qual o nome do agrupamento de oposição? Daqui a pouco o Brainer responde. Daqui a pouco, Brainer. Mas deixa eu só falar de um assunto muito importante, hein? Você já conhece a linha de suco 100% da Maratá? É 100% fruta, sem adição de açúcar. É isso mesmo, sem adição de açúcar. Você, por exemplo, que gosta de produtos sem conservantes, conheça a linha de sucos 100% da Maratá, nos sabores de uva, uva com maçã e laranja. Pensou em produtos de qualidade? Pensou Maratá, porque Maratá é, sem dúvidas, o melhor que há. Qual será o nome da oposição? Porque Valmir está inelegível, 2 processos condenados, né? 3, né? Agora, provavelmente deve vir o 3º aí, enfim. É uma situação complicada de Valmir. Tirando Valmir de Francisquinho, qual seria o nome da oposição? Porque se falou em André Davi, em Geórgio Passos, em Tiago de Joaldo, em Eduardo Amorim. O único que desmentiu que poderia ser candidato a governador, assim de uma forma contundente, foi o Davi. O André Davi. André. E ele disse que jamais. Está fora de cogitação. Isso é uma coisa que falar, tá, mas eu sou candidato a deputado federal. Ele é candidato a deputado federal. E ainda está olhando a situação do partido. Sim. Né, que só faz um deputado federal, se fizer o partido dele, né? E está muito difícil. Republicanos. Heleno está se afastando, provavelmente se afaste dos republicanos, caso o republicano não garanta 2 nomes, mas está difícil garantir 2 nomes. Então, ser deputado hoje está tão difícil quanto ser senador. É mais fácil ser senador do que ser deputado, na minha visão. Entendeu? Na minha visão. Porque os deputados têm mais penetração, é maior número, tem menos votos, né? É maior número, menos votos. Mas não sei se teremos uma renovação grande em Brasília, na Câmara Federal. Não me está na cabeça isso. Qual seria o nome da oposição para disputar contra Fábio Mitidieri? O nome, só tem um nome. Seria Francisquinho. Valmir Francisquinho, que não pode. Os demais que estão surgindo, isso é apenas jogo de movimentação política. Não há um nome que queira mesmo, que tope mesmo ser candidato a governador sem ter a estrutura dentro do partido e dos partidos que fazem a composição. Na realidade, eu acho que o Mitidieri está livre, está em boas condições de fazer a sua reeleição. Mas Valmir Francisquinho,
caso supere os problemas que tem na justiça eleitoral, né? Caso supere, o nome dele é forte. Quando Edivan Amorim é perguntado se o agrupamento lançará um nome, Edivan sempre responde, olha, o grupo de oposição terá um nome para a disputa do governo. Então, Valmir não resolvendo a situação jurídica dele. Se tem um nome viável... O Edivan Amorim é um grande político, de bastidor, né? É quem traça os caminhos de onde ele está integrando. Atualmente ele é presidente do Podemos. Sim. Já foi declarado, já foi passado, já foi tudo para ele. Ele sempre atuou ao lado do irmão, mas para senador. Embora haja também uma conversa de que o irmão pode disputar o governo. Mas também a conversa de que Geórgio pode, Francisquinho pode, Tiago de Joaldo, que deixa claro que é candidato à reeleição, mas se colocar ele para a topa, então tudo fica na base do si. Até a Emília, que é uma prefeita que está atuando legal, já disseram que ia ser candidata a governadora. Enfim, essa indecisão favorece Fábio, na sua avaliação? Lógico. Qualquer um que seja, o Fábio está... Porque o Fábio está juntando todos os partidos, inclusive o PT. Olha que coisa, nunca houve isso. O Fábio, ele conseguiu o mérito de se amoldar à tendência partidárias e está aí com o PT à disposição, que quer ir. E ele ainda diz assim, olha, vamos ver lá um pouco, né? Dá um certo basta. Mas, pela primeira vez na história da associação estadual, não existe um segundo candidato à vista. Sólido. Existe, até eu posso ser candidato, dizer aqui que sou. Sim. Mas não existe ainda um candidato sólido. Então, eu acho difícil, não vai ser para o WO, lógico que não, mas o candidato que for é só para evitar a discussão eleitoral para o WO. Isso aí. Para marcar território da oposição. Para marcar território de oposição. A oposição se perdeu, eu acho que se perdeu um pouco. Isso é uma questão pessoal, que eu sei que vou levar tanto grito por isso, mas eu acho que a oposição precisa ser mais humilde, repensar, pensar mais em povo e menos nos seus líderes. Eu tenho essa impressão. E tem mais união, né? É mais união. Esfarelado, né? E você não sente dentro dos partidos que formam. Agora, amigo, o deputado Rodrigo Valadares terá problemas. Está no PL, está firme no PL, é um nome que grita para o Bolsonaro, é um cara que se expõe para o Bolsonaro e tem muita força lá na Câmara Federal, é um cara muito respeitado na Câmara Federal, pelas atitudes que ele toma em favor do Bolsonaro, mas quando chega aqui, vai com quem? Aí ele já disse, não, quem escolhe o candidato a governador é a Emília. Será que ela vai se escolher? Eu acredito que não. Aí Francisquinho vai presidir outro partido já. Ele não é o Podemos. Francisquinho vai ficar... Edivan, todo mundo chamando o Rodrigo de traidor. Todo mundo que estava no PL saiu. Rodrigo não se dá com o Edivan, porque quando o Edivan entrou, Rodrigo teve que afastar o Edivan. Edivan era presidente do PL. Quando ele tomou conta, afastou o Edivan, que ele não é do PL ainda, ele é do União. Né? Então, você veja o seguinte, está muito chafurdada a oposição. E existe também um problema sério na composição das chapas proporcionais para deputado estadual e federal no PL. Ele está com uma séria dificuldade de montar as duas chapas. Até por exemplo, se ele montar uma chapa boa para deputado federal, ele pode não eleger a esposa. Não, a esposa federal é difícil também. Sabe por quê? Não existe muita força de quem é senador e que elegeu a mulher, o filho, o enteado de deputado federal. Se fosse para deputado estadual, você até podia dar uma... Mas para federal, lá onde só tem 8 deputados, e todos 8, e essas 8 vagas estão sob o olhar de todas as lideranças, é muito complicado. O cara, além de ser senador, indicar a mulher para deputado federal. Eu acho que é difícil. Ele pode ficar sem mandato, porque se ele for para o Senado e perder,
ele vai ter uma séria dificuldade de eleger a mulher federal. Exatamente, mas vai ter muita. Complicado, né? Ele precisa equilibrar isso aí, até mesmo refletir se vai mesmo para o Senado ou não. Se ele for candidato a deputado federal, aí já é uma outra história. Aí a mulher não será. Pode ser candidata a deputado estadual. Também já fica difícil um deputado federal eleger um estadual. É muito complicado. Está muito complicado. Assim, debate pronto, para a gente poder encerrar, nós temos aqui 30 segundos. Na sua avaliação, o presidente Lula se encaminha para uma reeleição ou a oposição ainda tem chance de lançar um nome competitivo para disputar contra Lula? Eu acho que Lula será o presidente mais uma vez. E lhe digo infelizmente. Infelizmente. Sem detalhes. Tarcísio, você acha que ele não abre mão de uma reeleição garantida para governador para disputar a presidência? Eu não sinto isso ainda, mas a essa altura já deveria estar sentindo. Entendeu? Na realidade, o presidente é Lula, não tem como. Entendi. Brainer, muito obrigado pela sua vida. Muito prazer. Prazer é meu, honra.